Boa tarde, alunos da Rede Municipal de Educação de Riacho das Almas, especialmente aos meus alunos da Escola José Joaquim de Lima, da Escola Enedina, o pessoal do 6º ano. Para quem ainda não me conhece, meu nome é professor Eduardo. Todas as quarta-feiras, a partir das 14 horas, estamos aqui juntinhos virtualmente, tá bom? Então vejam só. Para a nossa aula de hoje, nós iremos aprender um pouquinho sobre carta de reclamação. Eu acredito que alguém já deve ter escutado. O que significa carta de reclamação, professor? Como o próprio nome já diz, carta de reclamação. Eu vou reclamar sobre algo, vou fazer uma reclamação sobre alguma coisa. Vamos lá. Conceituando o significado de carta de reclamação. A carta de reclamação é o gênero textual que expressa uma indignação ou uma insatisfação de determinado indivíduo diante de alguma relação comercial, de serviço, compra e outros. Por meio desse texto, o remetente solicita alguma medida ou solução àquele ou àqueles que são responsáveis pelo ocorrido. Então, aqui, carta de reclamação é um gênero que vai expressar uma indignação, algo que a gente não gostou, sobre um determinado indivíduo. Então, eu faço lá uma carta de reclamação, fazendo uma reclamação, como o problema já diz, sobre algo que eu comprei, algum produto que veio com defeito, Então, vamos lá. É um texto de predominância do tipo dissertativo argumentativo. Que é isso? Você vai descrever, você vai argumentar a sua revolta porque você está insatisfeito com um determinado produto que veio com defeito, que quebrou, algo do tipo assim. Podendo conter o tipo narrativo como forte aliado. Por sua flexibilidade temática, a carta de reclamação pode ser utilizada em diversas circunstâncias da vida cotidiana. Então, é um gênero textual que eu posso utilizar ele diversas vezes no meu cotidiano, no meu dia a dia, A carta de reclamação é um gênero utilizado para expressar alguma insatisfação, como eu já falei, uma indignação, seja pessoal ou seja algo coletivo, no coletivo. Comprei, por exemplo, um determinado produto e veio com defeito. Então, eu vou lá e escrevo uma carta para determinada empresa fazendo uma reclamação do defeito que o produto veio, com o defeito. A respeito de alguma situação vivida e tem a ligação de responsabilidade com alguma instituição ou empresa. A reclamação é uma resposta a alguma circunstância de incômodo. Se eu faço reclamação a algo, estou me sentindo incomodado, não estou gostando. Esse gênero estabelece interação entre interlocutores sem relação próxima ou pessoal, mas que comumente possuem alguma dependência, seja de compra, seja de serviço. Logo, o sujeito que se sente lesado por algum motivo e reconhece que seu problema se relaciona à ação desse outro, utiliza a carta de reclamação para enviar ao interlocutor a sua mensagem. Então, aqui, ele diz, esse gênero estabelece uma interação entre interlocutores. Eu, enquanto Eduardo, faço o envio de uma carta para uma determinada empresa de um produto que eu comprei e veio com defeito, veio faltando alguma peça. Então, eu utilizo esse meio, essa carta de reclamação, para que a minha indagação, a minha insatisfação chegue até o proprietário daquela empresa, Por motivos pessoais, por motivos de revolta mesmo. Entretanto, apesar de estar centrado na reclamação, o texto em questão carrega por vezes sublimamente a solicitação ou pedido com um forte elemento. De certo modo, reclamar já é solicitar uma postura de mudança.
uma ação interventiva. Então, ó, quando eu faço uma carta de reclamação, eu estou ali indagando a minha insatisfação e, ao mesmo tempo, eu quero que aquele problema ele seja resolvido pela empresa, seja lá qual for a empresa ou qual produto que eu comprei. Então, aqui ele diz, ó, entretanto, apesar de estar centrado na reclamação, estou aqui fixado, reclamando o produto que veio com defeito ali, ó, da minha reclamação. O texto em questão carrega, por vezes, sublinhamente a solicitação. Fiz a reclamação e, ao mesmo tempo, eu quero uma solicitação. Eu quero uma solução para aquele meu problema, né? Aquele problema ele precisa ser resolvido. Vamos lá. A estrutura e característica da carta de reclamação. Então, a gente viu aí que a carta de reclamação é um gênero textual que vai reclamar sobre algo e, ao mesmo tempo, ele vai querer uma solução para aquele problema que eu relatei. Então, a estrutura e característica da carta de reclamação. A carta de reclamação possui aspectos semelhantes aos das cartas em geral, mas com um forte caráter argumentativo. Eu preciso ter argumentos para fazer a minha reclamação. Eu preciso mostrar à empresa por que eu estou reclamando e quais são os motivos. Então, eu tenho que argumentar, eu tenho que saber o que eu estou escrevendo. Tendo em vista que busca legitimar sua indignação e utilizar os operadores argumentativos para isso. Logo, inicia-se com o local e data do remetente, seguidos de uma saudação ao leitor. Remetente é aquele que está escrevendo, é aquele que vem reclamar sobre um determinado problema. No início do texto, apresenta-se a exposição do problema, ou seja, a situação ocorrida que gerou a insatisfação do autor. E a linguagem deve estar adequada ao ambiente formal. Então, quando eu for enviar a minha carta, eu preciso enviar ela numa linguagem formal, porque eu estou fazendo uma reclamação. Por isso, toda expressão coloquial deve ser evitada. Professor, o que significa expressão coloquial? Aquelas expressões que utilizamos no nosso dia a dia, aquelas gírias que utilizamos. Então, no ato de escrever a cartas para solucionar o problema para uma determinada empresa, eu não posso escrever essas linguagens do dia a dia. Essa linguagem coloquial, ela tem que ser evitada. Além disso, a depender do problema, o autor pode apresentar mais ou menos detalhes do ocorrido. Então, dependendo do problema, você pode apresentar aí detalhes, como foi que a peça veio, se for um defeito de fábrica, você pode detalhar na sua carta. Isso vai depender muito do seu ponto de vista. Vamos lá. Em sequência, além de aprofundar-se na situação exposta, o autor pode utilizar as estratégias argumentativas para potencializar a sua crítica. Então, eu posso argumentar para que eu possa potencializar a minha crítica, legitimar a sua insatisfação e exigir respostas ao seu problema. No ato da escrita da carta de reclamação, você vai relatar o seu problema, você vai argumentar o seu problema e, ao mesmo tempo, você vai cobrar da empresa a solução, que você não pode ficar no prejuízo. Então, você precisa cobrar isso da empresa. Se o autor conseguir embasar sua reclamação dentro de argumentos jurídicos é quando você procura a justiça, quando você tem falas tipo de um advogado, de uma pessoa que é da área do júri, tá? Por exemplo, pode pressionar com maior eficácia a instituição responsável. Então, se você, como eu acabei de falar, se você tem você procura seus direitos, tipo seja no Procon, seja com advogados, até o próprio juiz, você pode trazer esses argumentos para a sua carta de reclamação e enviar para a empresa, até que para que sua carta ela fique mais argumentativa, para que ela tenha mais argumentos sólidos e fixos. Vamos lá. Como fazer uma carta de reclamação? A gente viu lá o que significa a carta, né? A gente acabou de ver.
A carta de reclamação, gênero textual, que serve para reclamar determinada ação ou prejuízo que você teve. Aqui, antes de fazer a carta, a gente viu a estrutura, né? A gente viu que a estrutura inicia-se com local e data do remetente, seguidos de uma saudação ao leitor. Tem que ser numa linguagem formal, tá? A gente tem que evitar essa linguagem coloquial, que é a linguagem do nosso dia a dia, tá bom? Então, a estrutura. Como fazer uma carta de reclamação? A carta de reclamação pode ser utilizada em diferentes contextos. Por isso, dominar o uso é eficiente ao exercício da cidadania. A carta de reclamação pode ser utilizada em diferentes contextos. Por isso, dominar o seu uso é eficiente ao exercício da cidadania. Quando você cria uma carta de solicitação, quando você está ali relatando o problema, você está exercendo o seu papel de cidadão, tá? A entrega de um produto com defeito, comida estragada, estrutura de um imóvel com problemas, prazo ultrapassado, cobrança indevida e diversas outras situações podem justificar o uso do gênero. Por exemplo, você comprou um celular pela internet e esse celular era para ter chegado no início do mês. Você já está terminando o mês e o celular não chegou. Então, você pode enviar ali um e-mail, uma carta de reclamação para a empresa, exercendo o seu papel de cidadão. Você está cobrando da empresa um produto que você comprou e não chegou na sua casa. Então, isso é exercer o seu papel de cidadão, quando você vai atrás dos seus direitos com argumentos, tá? Inicie com a marcação do local e data. Então, você precisa aí, colocar o local de onde você está falando e a data. Principalmente em casos de carta tradicional, e-mail formal ou outro veículo que comporte o texto escrito. Seguida do endereçamento à empresa, setor ou profissional responsável pela área. Inicie com a marcação do local e data. Isso aí é fundamental. Principalmente em casos de carta tradicional, e-mail formal ou outro veículo que comporta o texto escrito. Seguida do endereçamento à empresa. Você está enviando a sua carta para uma determinada empresa, setor ou profissional responsável pelaquela área. No início do corpo do texto, é essencial que se priorize a exposição ou a narração do problema. No início da carta é fundamental que você traga a exposição. Qual o motivo daquela carta, por que você está mandando e o que foi que aconteceu. Ou seja, a apresentação da circunstância que desencadeou a necessidade da carta. Nessa parte, é importante atentar aos detalhes relevantes para comprovar a queixa. Então, você tem que ter argumentos, tem que ter provas daquilo que você está reclamando. De modo que se pode lançar mão de datas, descrições físicas, e-mails trocados anteriormente e todo tipo de dado que comprove o fato ocorrido. Eu mandei o primeiro e-mail, relatei o problema e a empresa não resolveu. Então, você pode ir lá, tirar um print e anexar na sua carta de reclamação esse e-mail que você já tentou falar com a empresa e ela não resolveu. Quanto mais provas, quanto mais argumentos, melhor será a sua carta de reclamação. Em sequência, priorize apresentar os argumentos que comprovam a consciência do erro na situação, bem como da sua condição de injustiçado. Ou seja, argumente no intuito de convencer que não somente a reclamação está embasada, como também a necessidade de uma solução. Vejam só, em sequência, priorize apresentar os argumentos que comprovam a consciência do erro. Eu preciso apresentar argumentos para que eu possa comprovar e dizer assim àquela empresa: você está errada, porque eu, enquanto consumidor,
comprei um produto X e veio um produto Y. Então você tem que ter argumentos. Eu estou injustiçado. Eu paguei caro por esse produto e não veio do jeito que eu queria. Ou eu paguei caro por este produto e ele veio com defeito. Então você precisa ter argumentos. Você precisa ter um embasamento muito grande. Você precisa reunir provas contra a empresa para que ela possa, o mais rápido possível, resolver o seu problema. E lembrando que eu mando o problema para a empresa e automaticamente eu cobro para resolver. Mandei o problema e automaticamente eu quero que seja resolvido. Então, a nossa carta de reclamação, ela tem esse intuito. Você pode mandar para uma empresa, você pode mandar para um determinado órgão da sua cidade que você não gostou. Então, tem essas finalidades. Exemplo. Tira-teima. Associação de Moradores do Bairro da Camboca. Observem que aí tem dizendo quem está enviando. Associação de Moradores. Observem aí, quem está enviando para a prefeitura é um responsável da associação. Prefeitura Municipal de Itapissuma, Pernambuco, Secretaria de Obras e Infraestrutura. Itapissuma, Pernambuco, 12 de agosto de 2018. Observaram aí que tem a data e o local. Itapissuma, Pernambuco, 12 de agosto de 2018. E a carta começa, o assunto, carta de reclamação, ruas e avenidas emburacadas e lixo na via pública. Excelentíssimo senhor diretor de Obras e Infraestrutura, em 20 de dezembro do ano de 2017, ao caminhar pelas ruas desta cidade, percebi nas proximidades da rua Amaro Grande, centro da cidade, a presença de buracos e focos de lixo na via pública, ocasionando extremo mau cheiro, sujeira, ratos e baratas. Observem que um representante da Associação dos Moradores enviou esta carta para o diretor de Obras e Infraestruturas da Prefeitura, solicitando e reclamando ao mesmo tempo uma solicitação para que esses problemas a Prefeitura tome providências e vá resolver. Observem que a carta começa dizendo a data e o assunto, ruas e avenidas emburacadas e lixo na via pública. Observem aqui, essa carta está direcionada automaticamente, diretamente ao excelentíssimo senhor diretor de obras. Observem que a carta tem argumentos suficientes para mostrar ao diretor que as ruas estão emburacadas, o lixo, então o poder de argumentar, o poder de reclamar e ao mesmo tempo pedir para que ele tente resolver esse problema. Ele, enquanto diretor de Obras e Infraestrutura, está à frente da cidade para que ele possa resolver esses pequenos problemas que vai aparecer na cidade. Então aqui, em 20 de dezembro, ele fez essa reclamação de 2017. Observem que essa carta foi enviada 12 de agosto de 2018. Então é algo que já vem um problema há muito tempo. Então aqui eu trouxe para vocês um exemplo de uma carta de reclamação. Pessoal, até a próxima aula. Fiquem todos com Deus. Espero que tenham compreendido um pouquinho a nossa aula de hoje sobre carta de reclamação. Os professores de vocês, a partir de agora, irão mediar a atividade via o grupo de WhatsApp. Fiquem com Deus e até a próxima aula.